Pessoal, nessa aula eu quero mostrar para vocês o que tem por trás da construção de cada movimento ginástico. Mas antes eu quero te apresentar a minha metodologia para você entender o porquê de cada coisa que você vai aprender e como que vai ser o seu desenvolvimento. Eu criei a metodologia DZX em 2020, depois de muitos anos estudando como trazer o melhor da ginástica para o mundo do CrossFit. A sigla DZX, inclusive, significa do zero RX. E nosso maior objetivo é fazer você dominar todos os movimentos da ginástica que você quiser, sem depender de muitos educativos ou adaptações. E depois de várias clínicas de ginástica pelo Brasil e atender vários alunos, eu entendi aonde a maioria trava. Foi aí que eu descobri a teoria da condição. Mas vem comigo nessa explicação que vai fazer sentido para você. Você provavelmente me procurou porque você quer desenvolver ou desbloquear alguns movimentos e quer ganhar performance neles, não é verdade? A maioria dos nossos alunos procuram a gente depois de terem tentado várias coisas, terem participado de várias clínicas, aulas técnicas, treinado vários educativos, mas ainda assim continuam no mesmo ciclo de não conseguir desenvolver o movimento ginástico. Muitos estão frustrados, desmotivados e até já pensaram em desistir, mas hoje eu vou te mostrar o porquê que você e esses outros alunos ainda não foram mais longe. Mas vamos direto ao assunto. Todo e qualquer movimento ginástico precisa de 3 elementos para ser desenvolvido: condição física, força relativa e padrão técnico. E isso é o que a gente chama de método CFP, que você vai ouvir a gente falar muito sobre isso aqui. Eu vou te explicar cada um desses 3 elementos, mas antes eu quero trazer para você um ciclo que talvez você esteja repetindo e pode estar te deixando num limbo que você não consegue sair ainda. Muito provavelmente você começou a treinar, entrou na nossa modalidade e aos poucos foi ganhando preparação física. E aí você foi ouvindo que você precisava ganhar mais força, ganhar mais técnica para você ir desbloqueando os movimentos. E assim você fez. Você começou a se dedicar a treinar mais força, a melhorar a sua técnica e aos poucos você foi ganhando resultado. Em algum momento você sentiu que estava preparado para tentar algum movimento novo ou algum movimento mais complexo, não é isso? Muitos alunos que estão tentando desbloquear algum movimento específico e se deparam com alguma dificuldade tendem a achar que o problema é a falta de algum entendimento técnico. E aí começa a busca por educativos, videoaulas, tutoriais, aulas técnicas e clínicas, enfim, nessa busca acaba se deparando com algumas muletas para te ajudar a fazer o movimento. Elástico, caixa, bastões, adaptações no geral. E aí passam a se dedicar ferrenhamente a essas aulas técnicas, a esses educativos, compilam um monte de skills, de drills, mas na hora de fazer o movimento, no movimento final mesmo, não sai do lugar. E aí, logicamente, vem uma série de perguntas. Será que esse educativo que eu estou treinando é realmente bom? Será que meu coach que não percebeu que está faltando alguma coisa? Será que eu preciso treinar mais? Parece que eu estou quase fazendo o movimento, por que eu não saio do lugar? E aí começa a tentar coisas diferentes. Segue algum especialista no Instagram, pede dica para o colega que já faz, pergunta para outros coaches, testa outras dicas milagrosas, faz aula particular, participa de mais clínica, mas no final das contas, continua no mesmo lugar. Você se identificou em algum momento até aqui? Eu sei disso porque eu escuto isso o tempo todo e não é conversa não. Eu literalmente vejo isso acontecer todos os dias. Mas eu não vou responder essas perguntas que eu fiz aqui agora. Antes disso, eu vou te trazer outras perguntas para que você tenha mais clareza e entenda o porquê que talvez você esteja repetindo esse ciclo. O educativo que você está treinando, está testando, é realmente ruim ou será que você ainda não está preparado o suficiente para esse educativo? Será que você está próximo de desbloquear realmente esses movimentos? Ou será que a forma que você está treinando te levou para um caminho sem saída e esse é o máximo que você consegue chegar? Será que o nível de força que você atingiu até aqui é suficiente para desbloquear os movimentos que você quer aprender? Aliás, o quão forte você é e o quanto você precisa ser, você já mediu isso? Será que existe mais alguma coisa que você precisa além da força e da técnica? São essas as perguntas que você deveria estar se fazendo. E são a partir delas que eu vou te explicar o que é o CFP. Então anota aí, o que está te travando até aqui não é falta de força, muito menos falta de técnica. O que está te travando provavelmente é a falta de condição. E condição é a permissão física que você precisa desenvolver para unir o que você já adquiriu de força com a técnica que você já entendeu. Sem a condição, de nada adianta você já ser forte ou você já ter entendido a técnica, porque sempre vai faltar uma ponte de ligação entre os dois. Ou seja, você não vai ter essa permissão física para executar o movimento. O elemento condição ele é formado por essa tríade elementar: mobilidade, postura e ativação. Aí pode ser que você comece a pensar, eu já treino mobilidade, mas aí eu volto a te perguntar, o quanto de mobilidade você tem e o quanto de mobilidade você precisa ter para desenvolver o movimento que você quer aprender? Você também já avaliou isso? Vamos lá, a mobilidade é uma valência física que te permite movimentar com amplitude
estabilidade e liberdade. Ela é uma valência física primária e sem ela, todas as outras valências à frente acabam perdendo sua eficiência. A questão importante aqui é que para você desenvolver os movimentos que você quer aprender, existem limiares que você precisa alcançar. E eu vou te mostrar quais são os exatos limiares para você desenvolver o pull-up e o toshubá. E esses limiares vão garantir que você se movimente com liberdade, estabilidade e amplitude. E a postura, que é o segundo da tríade elementar. Postura é um desenho corporal padronizado que você precisa adotar em determinadas situações. Além de adotar esse desenho corporal, você precisa sustentar essa postura. Para quê? Para que você consiga ligar o que você já tem de amplitude de movimento, de mobilidade, com o movimento que de fato você quer aprender. E provavelmente você já sabe quais são as duas posturas básicas da ginástica do CrossFit. É isso mesmo, ó, o arco e o rolo. Mas sobre a postura, existem duas coisas muito importantes aqui. Primeiro, muitos confundem postura com uma pose. Uma postura que você não consegue sustentar é, na verdade, só uma pose que você aprendeu a fazer. Postura de verdade está ligada à resistência. É você conseguir manter esse desenho corporal padronizado, mesmo que você aumente muito o volume, a intensidade, ou que a complexidade do movimento seja alta. E a segunda questão importante aqui é que a maioria não só não aprendeu a fazer a postura, como aprendeu uma pose errada. Você, por exemplo, já se perguntou se o seu arco e o seu rolo estão sendo feitos da maneira correta? E se por acaso não estiverem corretos, você sabe o quanto isso está interferindo no seu movimento final que você quer aprender? Você vai ver muito por aqui os conceitos de peito fechado, quadril aberto, linhas de pernas, linha corporal. Todo o nosso trabalho inicial é para que você consiga alcançar os limiares de mobilidade e consiga de fato ganhar uma resistência a uma postura que vai conseguir te levar a desbloquear os movimentos que você quer aprender. Beleza, mas então o que significa a ativação? Nesta altura, você já entendeu então, ó, mobilidade é o que vem primeiro e postura é o que liga o que você conseguiu de mobilidade com o movimento que você quer aprender. Mas como que essa postura faz essa ligação? É aí que entra a ativação. Existem 10 movimentos fundamentais da ginástica que a gente vai usar para exercer e ativar essa postura. E a gente divide esses 10 movimentos em 3 grandes grupos: as empurradas, as puxadas e o core. No grupo de puxadas nós temos o strict pull-up, o rope climb no formato straddle, nas empurradas push-up, dip, shoulder press na barra olímpica, shoulder press no paralete. E no core nós temos o stallone, o glúteo, o espaldar barra esquadro e o dorsal. Pode ser que você já conheça algum desses movimentos, pode ser que não. A grande questão aqui é que provavelmente você não deve estar acostumado ainda a ativar a postura que cada um desses movimentos pedem na hora de executar. E se você não ativa a postura que o movimento final pede, quando você for tentar transferir esses movimentos feitos na força para os movimentos feitos com a técnica, usando balanço, por exemplo, você se trava. Vai ficar pesado, não vai ter fluidez e você vai achar que o que está faltando é o entendimento técnico. E cada um desses 10 movimentos fundamentais também tem limiares que você precisa atingir. Para o pull-up toshubá, por exemplo, a gente vai precisar dos limiares do strict pull-up, dos limiares do glúteo e dos limiares de espaldar barra esquadro. Então, resumindo, primeiro a gente precisa ganhar mobilidade e chegar naqueles limiares que eu falei para vocês. Depois a gente aprende a sustentar uma postura eficiente e, para finalizar, a gente começa a ativar essa postura nos movimentos fundamentais. Obviamente, a gente vai funilar para os movimentos que a gente quer desenvolver. No caso aqui, o pull-up toshubá. Então, a gente ativa essa postura nesses movimentos de strict pull-up, glúteo, espaldar barra esquadro, e a gente tem que chegar nos limiares que o pull-up e o toshubá feitos na técnica demandam. E para provar que você já dominou e conquistou tudo isso, a gente avalia o seu nível de condição física. Para isso, a gente tem testes de exercícios específicos de cada movimento. Fez sentido para você até aqui? Você consegue perceber que existe um caminho inteiro antes de você partir para treinar a força e a técnica? Então agora eu vou te explicar o nosso conceito de força relativa. Você já entendeu até aqui que você precisa de força para desenvolver os movimentos que você deseja. Provavelmente, quando você começou a treinar, você não era tão forte quanto é hoje. Alguns movimentos eram mais difíceis no início, mas você começou a treinar a sua força e foi tendo resultados. Tenho certeza também que você já fez algum teste de um RM ou já descobriu o seu PR em algum movimento de LPO, mas o que pouca gente se pergunta é: o quão forte eu preciso ser de verdade para desenvolver esse ou aquele movimento? Você já avaliou isso? Será que o que define se uma pessoa é mais forte ou mais fraca do que outra é somente o peso que ela consegue levantar? Vamos entender tudo isso porque isso vai ser muito importante para a gente descobrir aonde você está hoje. Para termos de comparação, a carga que 2 indivíduos levantam por si só não quer dizer muita coisa.
é preciso ter um ponto de partida para usar como referencial. E esse ponto de partida é o seu peso corporal atual. Então é possível que o indivíduo mais leve, que tenha levantado 50 quilos, seja relativamente mais forte que o indivíduo um pouco mais pesado, que tenha levantado 60 quilos. Mas como o nosso foco não é comparar você com outra pessoa, se você é mais forte ou mais fraco que outra pessoa, e sim entender o quão forte você precisa ser relativo ao seu peso corporal para desenvolver os movimentos que você quer aprender, eu quero que você entenda que não existe um número pré-fixado de carga que você ou qualquer outra pessoa precisa levantar para demonstrar que tem força suficiente para desenvolver esse ou aquele movimento. O que existe é uma fórmula da força relativa que tem um limiar em percentual. Vou explicar para vocês, vocês vão entender, é bem simples. Olha como que essa fórmula é expressa. A força relativa vai ser igual ao peso corporal atual com o peso extra levantado dividido pelo peso corporal. Então, se o indivíduo, hipoteticamente, tem 80 kg de peso corporal e ele levanta 25 quilos além do corpo dele, se a gente jogar aqui na fórmula, a gente vai descobrir que a força relativa é 1,3. É só a gente substituir 80 mais 25 dividido por 80. É simples assim. E a gente vai chegar nesse número, 1,3 de força relativa. Para você ter uma ideia, por exemplo, para desenvolver um bar muscle up, a gente precisa ter 1,3 de força relativa para pull-up, ou seja, a gente tem que levantar 30% a mais da nossa carga corporal de carga extra em 1 RM de pull-up. Precisamos ter 1,2 para dips e a gente precisa de 1 para front lever. Então não basta você se achar subjetivamente forte. Eu vejo muita gente falando, mas eu já tenho força, eu já faço strict pull-up, eu já faço dips e tudo mais. Isso não é suficiente. É preciso que você tenha o limiar de força relativa que o movimento que você quer desbloquear pede. Mas então quer dizer que eu já faço strict pull-up, já faço 10 repetições, eu não sou forte? Não. Relativamente você não é forte. Você tem ativação, você tem resistência, mas isso não é suficiente, como eu falei, a gente precisa de uma força relativa ao seu peso corporal. Deu para entender um pouco do nosso conceito de força relativa? Até agora eu expliquei para vocês o elemento condição física e o elemento força relativa. Esses dois, em conjunto, faz parte da estrutura do desenvolvimento de qualquer movimento. Então, a gente precisa estruturalmente desenvolver essas duas coisas, mas a gente tem a parte mecânica também. É o que a maioria já quer treinar, né? Que é a parte técnica. Então, vou explicar para vocês agora o elemento padrão técnico. Primeiro, vamos definir os conceitos. Por que a gente fala padrão técnico e não somente técnica? A palavra técnica sozinha significa apenas a maneira como se faz. No nosso contexto, a forma como a gente utiliza os nossos movimentos corporais. E essa forma pode ser boa ou pode ser ruim. Ou melhor dizendo, ela pode ser adequada ou inadequada. Isso quer dizer que você pode estar desenvolvendo uma técnica, uma forma de fazer que não seja adequada para você agora. Pois é, muitas vezes a gente acha que técnica está vinculada somente a uma coisa muito boa, mas nem sempre a técnica que você está usando pode ser boa para você agora. Mas como que eu vou saber se a técnica que eu estou aprendendo agora é adequada para mim? É por isso que a gente usa a palavra padrão. Padrão significa uma norma determinada. É uma forma que consensualmente é utilizada pela maioria e que dá para ser imitada como modelo. Então vamos entender aqui no nosso contexto que padrão significa modelo. Então, dito isso, como é que eu sei se a técnica que eu estou aprendendo é adequada para mim ou não? Simples. A técnica que você precisa começar a aprender é a técnica do modelo ginástico, ou seja, é um padrão técnico ginástico. E por que isso? A técnica no padrão ginástico é aquela que vai abraçar a maior quantidade de repertório motor para que você aumente suas possibilidades. O esporte de ginástica é um esporte de alta execução, que vai buscar sempre virtuosidade e beleza nos seus movimentos. Então a questão aqui é que a gente precisa utilizar esse esporte como nosso maior referencial e pegar tudo que a gente tem de repertório desse esporte e adequar para a nossa realidade, na nossa modalidade do CrossFit. Em outras palavras, para você entender melhor, a gente sempre vai buscar primeiro esse padrão ginástico para depois a gente elaborar variações em cima desse modelo. E sabe por que isso é importante? Porque quando a gente aprende primeiro no padrão técnico ginástico, fica mais fácil a gente derivar depois em variações e a gente conseguir aplicar isso para a nossa realidade. Mas quando a gente faz o contrário e aprende primeiro uma variação técnica, a gente não consegue desta variação derivar para o padrão técnico. Aí a gente vai ter que desconstruir todo o movimento, desmembrar tudo, construir o padrão técnico
e aí depois dá repertório suficiente para fazer variações. Ou seja, nessa situação, a variação técnica que você aprendeu primeiro passa a ser sua única forma de fazer, sua única possibilidade. E no final das contas, o que era para ser apenas uma variação técnica passa a ser o seu único padrão. Entende o que eu estou falando? Então vai aí para você uma premissa muito importante para você entender esse padrão técnico. Não confunda variar um padrão com padronizar uma variação. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? A maioria dos alunos estão pensando somente em desenvolver educativos, já querem ir direto para o padrão técnico de algum movimento e nem estão pensando, nem sabem que existe condição física e força relativa. E aí, como ela não tem condição, ou seja, ela não tem permissão física para desenvolver o padrão técnico primeiro, vai ficar faltando algum repertório para ela. E aí ela vai ter que usar uma variação técnica como sua única forma de fazer. Não conscientemente porque ela quer, mas porque é a única forma que ela tem permissão para fazer. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil de entender? Pensa aquele Toshubara em que o aluno está usando muito pull-down, usando o dorsal, né, para empurrar a barra, aproximar essa barra do pé, dobrando o joelho e chutando. Isso é uma variação técnica, não quer dizer que está errado. Esse não é um movimento padrão. Isso é uma variação técnica e cabe em várias situações durante o workout. Só que se esse aluno está fazendo dessa forma porque ele não tem mobilidade suficiente na posterior para esticar essa perna, não consegue elevar, não tem força suficiente de flexor de quadril para elevar essa perna sem precisar de empurrar a barra, se essa é a única forma que ele consegue fazer, ele não consegue fazer de outra forma, ele não consegue, a partir dessa variação, derivar para outros movimentos. Essa é a única forma que ele consegue fazer. Agora, pensa um aluno que desenvolveu mobilidade posterior suficiente para levar essa perna bem esticadinha, consegue manter a linha de pernas e a ponta de pé, consegue ter força no core suficiente para não precisar empurrar a barra, tem postura suficiente de rolo para conseguir ficar alinhado. Esse aluno, se a gente pedir para ele usar a variação técnica de empurrar a barra no pull-down, chutar, dobrar o joelho, ele vai conseguir. Ou seja, de uma variação a gente não consegue derivar para um padrão, mas do padrão a gente tem repertório motor suficiente para escolher qualquer variação a partir dele. Esta é a questão. Eu quero que você entenda que a gente precisa ter permissão física suficiente para escolher qual técnica a gente vai usar. Existe técnica que se a gente aprende no início é ruim, porque ela vai mascarar a falta de condição, a falta de força relativa, e existe o padrão técnico, que se a gente foca em aprender ele, a gente já está partindo do pressuposto que a gente precisa desenvolver a condição física e a força relativa. Aí sim, a gente tem escolha de como a gente vai usar. A gente consegue usar qualquer variação e consegue se adequar a qualquer tipo de workout. E isso vale para qualquer movimento ginástico. Por exemplo, aquela pessoa que quer aprender a fazer o handstand walk, já está treinando para o handstand walk sem ter antes uma base de prancha, uma base de dip, uma base até de handstand hold, ou aquela pessoa que aprendeu a fazer um balanço curto, que é suficiente apenas para os movimentos de pull-up, Toshubara, butterfly, e quer com esse balanço desenvolver um barman swap, vai bater o peito na barra, enfim, isso serve para qualquer movimento. O que eu quero mostrar para vocês aqui é como a gente desenvolve o padrão técnico para evitar esse tipo de trava mecânica. E a partir desse padrão técnico é que a gente vai conseguir desenvolver e derivar muitas variações para você ter um repertório gigante. É isso que significa dominar a ginástica. Então, resumindo, para a gente desenvolver qualquer movimento na ginástica, a primeira coisa que a gente vai fazer é atacar o limiar de condição. A gente vai garantir que você tenha permissão física em mobilidade, postura e ativação para começar a ter a possibilidade de treinar a força. A partir disso, a gente vai desenvolver sua força relativa para que você transfira os movimentos em força para os movimentos na técnica. E a gente aí vai ensinar o padrão técnico para que a partir do padrão técnico você consiga derivar as variações que cada workout, cada situação exige. E aí sim você domina a ginástica de verdade, qualquer movimento ginástico. Bom, dado todo esse contexto, eu espero que você tenha entendido a nossa metodologia, que tenha clareado para você um pouco sobre como funciona a ginástica na nossa construção. E na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que a gente vai desenvolver o pull-up e o Toshubara usando o nosso método CFP. Te espero na próxima aula.